Shalom a todos e bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos falar sobre jejum. Dias de jejum. Durante o ano, há 6 datas nas quais jejuar é obrigatório. Uma delas foi ordenada pela Torá, o Yom Kippur. Outras 4 foram estabelecidas pelos últimos profetas Ageu, Zacarias e Malaquias. O 3 de Tishrei, que é o Tzom Gedaliah, o dia Betamuz e o dia 9 de Av, Shabeav. O 6º jejum do ano é o jejum de Esther, Ta'anit Esther, que foi decretado pelos sábios depois da era dos profetas. O Yom Kippur foi ordenado pela Torá como um dia de arrependimento e expiação, conforme o versículo de Levítico 16:29 declara: "E isso será para vós, por estatuto perpétuo. No 7º mês, no dia 10 do mês, afligireis as vossas almas." A destruição do templo. Os 4 dias de jejum estabelecidos pelos profetas solenizam a nossa dor pela destruição do templo de Jerusalém, pelo exílio do povo judeu da sua terra de Israel. O jejum de 17 de Tamuz lembra o arrombamento das muralhas de Jerusalém na época do segundo templo, bem como outras calamidades. Na data de 9 de Av foram destruídos, com cerca de 500 anos de diferença, os 2 templos. Na data de 3 de Tishrei foi assassinado Gedalias, filho de Ahicam, o governador judeu da terra de Israel, logo após a destruição do primeiro templo. Isso pôs fim ao governo autônomo judaico. Na data de 10 de Tevet, Nabucodonosor, o rei da Babilônia, iniciou o cerco de Jerusalém. O jejum de Esther foi adotado pelos sábios e por todo o povo de Israel para solenizar o jejum que foi observado nos dias de Mordecai e Esther, quando os judeus se juntaram para guerrear contra os seus inimigos. Ele também lembra o jejum que foi observado em Xuxã, quando o decreto de Amã, que ordenava a aniquilação de todos os judeus, foi emitido. O jejum de Yom Kippur e os jejuns de Tisha B'Av e Asará Betevet são ordenados nos dias prescritos pela Torá e pelos profetas, respectivamente. Vamos falar sobre o jejum de Esther. A data do jejum de Esther não foi estabelecida no dia original em que os judeus de Xuxã jejuaram, pois eles jejuaram nos dias 13, 14 e 15 de Nissan, ou seja, no Pessach, por autorização dos sábios de Xuxã, ou seja, que permitiram jejuar na festa, porque o povo todo corria perigo de vida. Mas, quando os sábios fixaram a data do jejum para as gerações posteriores, eles escolheram o dia 13 de Adar, que foi quando os judeus se juntaram para lutar contra os seus inimigos, e o dia seguinte seria observado como Purim, comemorando a vitória. O jejum, então, serve para solenizar os seguintes acontecimentos: o jejum a que eles se submeteram quando se reuniram para lutar contra os seus inimigos, no dia 13 de Adar, e o jejum que Mordecai, Esther e os judeus de Xuxã, nos dias 13, 14 e 15 de Nissan, fizeram quando ficaram sabendo do decreto de aniquilação idealizado por Amã. Agora, sobre o jejum de 17 de Tamuz. O jejum de Tamuz foi originalmente estabelecido no dia 9 de Tamuz, por ter sido esse o dia em que os exércitos de Nabucodonosor romperam as muralhas que cercavam Jerusalém na época da destruição do primeiro templo. Depois da destruição do segundo templo, o Ramban, Yohanan ben Zakkai e os sábios de sua geração passaram o jejum para o dia 17 de Tamuz, quando as muralhas de Jerusalém foram arrombadas na época do segundo templo. A destruição do segundo templo foi vista como uma calamidade maior, pois o primeiro templo foi reconstruído logo após a sua destruição, ao passo que o segundo templo até hoje não foi reconstruído. Como ambas as datas caem no mesmo mês, o jejum continuou sendo observado no mês decretado pelos profetas. Com relação ao jejum de Gedalias, há sábios que acham que Gedalias foi assassinado em 3 de Tishrei e que o jejum deve ser observado nesta mesma data,
E há sábios que acham que Gedalias foi assassinado no primeiro ou no dia 2 de Tishrei, dias de Rosh Hashanah, e que por ser proibido jejuar nesses dias, o jejum deve ser observado no dia 3. Jejuar para corrigir os pecados. O Maimônides escreve o seguinte: Leis de Jejuns 5.1. O propósito principal desses jejuns não é tristeza e luto, pois a angústia sentida quando da ocorrência dos eventos foi suficiente. Pelo contrário, o objetivo fundamental dos jejuns é inspirar as pessoas a se arrependerem, para fazer com que recordem as maldades cometidas pelos nossos antepassados, bem como os nossos próprios atos que acarretaram a eles e a nós muitas tribulações. Quando recordamos tudo isso, nos arrependemos e agimos corretamente, conforme o versículo de Levítico 26:40 declara: e confessarão a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais pela sua falsidade que cometeram contra mim. Os nossos sábios ensinaram: qualquer geração em que o templo não é reconstruído é como se o tivesse destruído. Cada geração tem a capacidade de despertar a misericórdia divina, de salvar Israel de seus inimigos, de reunir os seus exilados dos locais em que se encontram dispersos e de reconstruir o templo. Como isso pode ser feito? Por intermédio de um arrependimento completo e pela retificação dos pecados das gerações anteriores. A demora da chegada da salvação é sinal de que não nos arrependemos ainda de nossos pecados e que continuamos a sofrer por causa das transgressões nossas e de nossos antepassados. É, portanto, como se estivéssemos atrasando a redenção final e como se nós mesmos tivéssemos causado a destruição. Mas o templo não estar de pé, o povo de Israel permanecer no exílio e a nossa terra jazer desolada nas mãos de estranhos, não devem ser vistos como sinais de que Deus se dissociou do seu povo. Deus não decretou um exílio eterno aos israelitas, nem decretou a ruína eterna de seu santuário. Exílio, destruição e angústia são todos estados temporários e podem, a qualquer momento da misericórdia divina, ser transformados em alegria. As únicas condições que estão destinadas à eternidade são o povo judeu morando na sua terra e a construção do templo sagrado. Algumas leis do jejum. Se um jejum público coincide com um Shabat, não se jejua nesse dia. O jejum é postergado para o dia seguinte, à exceção de Yom Kippur, que foi ordenado pela Torá e, consequentemente, é observado sempre na sua data, no dia 10 de Tishrei, mesmo quando coincidir com o Shabat. Os sábios antigos escrevem que houve uma época em que essa mesma regra incidia sobre o jejum de 10 de Tevet, pois sobre esse dia o versículo de Ezequiel 2:3 declara: o dia de hoje, ou seja, nem antes nem depois. No entanto, conforme os cálculos calendáricos utilizados atualmente, o dia 10 de Tevet nunca coincide com um Shabat. Se um jejum público cair numa sexta-feira, se jejua o dia inteiro, entrando no Shabat ainda em jejum. Segundo os cálculos calendáricos utilizados, atualmente o único jejum público que pode cair numa sexta-feira é o do dia 10 de Tevet. Em todos os jejuns públicos, à exceção de Yom Kippur e Tisha B'Av, é permitido comer durante a noite anterior até o nascer do dia, contando que não se tenha dormido por um período fixo antes do amanhecer. No entanto, se antes de dormir for estipulada a condição de comer quando acordar, é permitido comer até antes do raiar do dia. Quem normalmente bebe algo ao levantar, poderá fazê-lo antes do amanhecer, mesmo sem ter estipulado essa condição antes de dormir. Nos jejuns de Tzon Gedaliah, que é o 3 de Tishrei e 10 de Tev, 17 de Tamuz e de Esther, 3 de Adar, é permitido lavar e untar o corpo, bem como calçar sapatos de couro, pois estes atos só são proibidos nos dias de Yom Kippur e de Tisha B'Av. No entanto, nos dias de jejum público, não é permitido enxaguar a boca ao acordar, nem colocar na boca qualquer tipo de alimento, nem mesmo para prová-lo.
ainda que se pretenda cuspi-lo em seguida. Uma pessoa que estiver doente, mesmo sem estar correndo risco de vida, um menor, uma mulher grávida ou uma mãe que estiver amamentando, por lhe ser difícil abster-se de comer, não são obrigados a jejuar nestas 4 datas. Além disso, eles não precisam compensar o jejum posteriormente quando se sentirem fisicamente aptos para fazê-lo. Quem não precisa jejuar não deve comer em público nem deve comer demais. O correto é comer apenas o imprescindível para o seu bem-estar físico. É apropriado treinar as crianças a jejuar, oferecendo-lhes só o que for necessário e diminuindo o prazer que sentem, para que percebam a sensação de luto da comunidade. Somos mais lenientes com relação ao jejum de Esther do que com relação aos demais, uma vez que, diferentemente dos outros, sua origem foi um costume rabínico e não um decreto dos profetas. Em um jejum público, a bênção sacerdotal é recitada durante Minhá, só se houver um Cohen na sinagoga. Ele deverá recitar a bênção sacerdotal, mesmo se não estiver jejuando. Fora da terra de Israel, a bênção sacerdotal é recitada pelo próprio oficiante. Selichot. Nos jejuns públicos são recitadas Selichot, preces de penitência, e se faz a leitura da porção Vaichal, Êxodo 32, 11 a 14 e 34, de 1 a 10. Em Shacharit e Minhá, só quem estiver jejuando o dia inteiro é chamado a Torá. Se só houver um Cohen presente que não esteja observando o jejum, ele deverá sair do recinto para não ser chamado a Torá. Se alguém que for chamado não estiver observando o jejum, deverá atender à convocação por respeito à Torá. Todos os jejuns que foram decretados devido à destruição do Templo de Jerusalém serão anulados quando Mashiach chegar. Além disso, esses dias serão transformados em festas, conforme consta Zacarias 8, 18 e 19. E a palavra do Eterno dos Exércitos veio a mim, dizendo: os jejuns do 4º, do 5º, do 7º e do 10º mês tornar-se-ão alegria, regozijo e motivo de festa para a casa de Judá. Sendo que 4º, 5º, 7º e 8º se referem aos meses contados a partir de Nissan, qual sejam Tamuz, Av, Tishrei e Tevet. Essa leitura foi extraída do livro do Conhecimento Judaico, do Rabino Eliyahu Kitov, tradução de Gilberto Band, editora e livraria Sefer de São Paulo, 2017. Se você gostou dessa informação, então curta, comenta, compartilha e se ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho e fica por dentro das novidades. E se você estiver em jejum nesse dia, Tzon Kal, que o seu jejum seja fácil. Shalom a todos.